Caim é um dos personagens bíblicos mais misteriosos das Sagradas Escrituras no Antigo Testamento, sendo ele o primogênito filho de Adão e Eva. Ele carrega consigo muito mistério na sua história, visto que muitas dúvidas se tem a respeito de sua esposa, a respeito dele mesmo, a respeito da sua descendência e muito mais. Neste vídeo, em principal, eu estarei falando a respeito da descendência de Caim. Afinal de contas, a descendência de Caim ainda vive nos dias atuais? Se sim ou não, deixe nos comentários e fiquem com mais este vídeo do canal. Nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, nós conhecemos a história de Adão e Eva e da criação da humanidade. Curiosamente, nós conhecemos os dois filhos de Adão e Eva, sendo eles Caim, o primogênito, e Abel, o segundo filho de Adão e Eva. A narrativa bíblica nos diz que Caim e Abel ofereceram sacrifícios, ambos os dois, para o Deus Todo-Poderoso. Porém, uma curiosidade muito interessante é que, na verdade, apenas o sacrifício de Abel foi aceito aos olhos do Senhor. E foi correto e bom aos olhos do Senhor. Já o sacrifício que Caim fizera para Deus foi recusado por Deus por conta de que foi um sacrifício errado. As Escrituras Sagradas nos dizem que Caim foi um lavrador de terra, enquanto isso, Abel, seu irmão, foi no caso um pastor de ovelhas. E nós entendemos através da tradição que eles ofereceram ali sacrifício ao Senhor da seguinte forma: ambos com seus trabalhos, com as primícias de seus trabalhos, eles ofereceram algo de seu serviço, de seu trabalho para Deus. No caso de Abel, ele ofereceu uma ovelha, ofereceu um cordeiro a Deus em ato de sacrifício ao Senhor, o melhor de seus cordeiros, o melhor de todos os seus cordeiros, de todos os seus rebanhos, sem defeito, sem nada, simplesmente um carneiro perfeito e belo. Já Caim, no caso, ele ofereceu as piores frutas de sua terra. Basicamente, ele ofereceu o que vinha de ruim das suas plantações e guardou para si o que ficou de bom das plantações. Então Deus recusou, segundo a tradição, aí que nós entendemos que Deus recusou esse sacrifício de Caim por conta de ser um sacrifício ruim e mau aos olhos do Senhor, porque ele não ofereceu o melhor para o Senhor, e sim o pior. A narrativa da história continua nos dizendo ainda que por conta da recusa de Deus de aceitar o sacrifício que Caim, no caso, dera a ele, fez com que Caim se irasse com Deus e também com seu irmão Abel, resultando então em um ódio, em uma raiva que o fez assassinar, matar o seu próprio irmão Abel. A narrativa bíblica nos informa que Caim saiu de diante da presença do Senhor e então foi-se vagabundo na terra, ele começou a vagar. Deus colocou uma maldição, um castigo em Caim, uma marca que todo aquele que o achasse não poderia o matar. O texto também nos afirma que Caim foi para uma terra chamada pelo nome de terra de Nod, e existe muitas e muitas confusões a respeito deste termo Nod, se Nod era uma pessoa ou se era apenas o nome de uma terra, e mais à frente eu estarei explicando tudo isso para vocês. Chegando na terra de Nod, Caim conheceu a sua esposa, a sua mulher, e dela ele teve um filho, ao qual chamou pelo nome de Enoque, e fundou inclusive até mesmo uma cidade, uma fortaleza com o mesmo nome, o nome de Enoque. É muito importante vocês não confundirem este Enoque da descendência de Caim com o Enoque, o sétimo depois de Adão, da linhagem de Sete. São pessoas diferentes. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito da origem da esposa de Caim, mas aqueles que estudam os textos sagrados e conhecem tanto o hebraico quanto o aramaico sabem muito bem que a esposa de Caim, na verdade, era uma de suas irmãs, até porque Adão e Eva já tinham outros filhos, no caso, outras filhas, e uma dessas filhas, que inclusive na visão do livro dos Jubileus, que é um livro muito antigo dos judeus, vai dizer que a esposa de Caim era chamada pelo nome de Avan, e Avan também era irmã de Caim e irmã de Abel.
Quando o termo bíblico vai dizer que Caim conheceu, no caso, a sua mulher e teve dela um filho, ali basicamente não está dizendo que Caim conheceu ela na terra de Nod. A linguagem conheceu é basicamente teve relações íntimas ou sexuais com a sua mulher e então dela teve um filho que se chamou pelo nome de Enoque. Muitas pessoas desconhecem o significado do termo Nod. Nod, na verdade, biblicamente, é o nome de uma terra e não o nome de uma pessoa. Quem é o escritor de Gênesis? É Moisés. Moisés escreve baseado, basicamente, nos termos das localidades, da geografia de sua época. Então, naquela época, a região a qual ele denomina Nod foi colocado aí posteriormente. Provavelmente, essa terra nem havia um nome específico para ela na antiguidade e apenas o significado desta terra poderia remeter, no caso, ao nome original dessa terra. O termo Nod não faz referência a uma pessoa, mas sim a um território, a uma área geográfica. O texto bíblico ainda vai nos informar que a terra de Nod, ela ficava a leste do Jardim do Éden, Kidmat Eden, ao leste do Jardim do Éden. Sobre o significado e a etimologia do termo Nod em hebraico, o termo Nod basicamente é a radical hebraica do verbo vagar em hebraico. Assim, viver, no caso, na terra de Nod pode significar simplesmente viver vagando. Lembre-se que Caim foi vagabundo na terra e ele ficou destinado a vagar. Agora, falando a respeito da descendência de Caim, a descendência de Caim ela é descrita, no caso, em Gênesis, no capítulo 4, do verso 17 até o verso de número 26. Então Caim coabitou com a sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade a qual deu o nome de seu filho Enoque. Enoque foi pai de Irad, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, uma se chamava Ada e a outra Zila. Ada deu à luz a um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam rebanhos e vivem em tendas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, antepassado de todos os músicos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi chamada pelo nome de Naamá. Geralmente, muitas pessoas se esquecem de falar a respeito dessas curiosidades da linhagem de Caim, onde existiam basicamente músicos de harpas, de flautas, e também tinham aqueles que trabalhavam ali, basicamente como pastores de ovelhas também, muito similar ao que o irmão de Caim, Abel, também trabalhava. Nós entendemos que a linhagem de Caim era de pessoas que tocavam instrumentos, eram músicos, tocavam harpas e também flautas, além de muitos metalúrgicos que mexiam com a metalurgia, com os metais, tanto bronze quanto ferro, além também de pessoas que basicamente trabalhavam ali como pastores de ovelha. É muito estranho como a linhagem de Caim era muito avançada e mexia com a metalurgia, com os metais, algo que apenas milênios e milênios à frente, basicamente depois do dilúvio, as pessoas redescobriram. Agora falando a respeito se a linhagem de Caim, a descendência de Caim, está viva nos dias atuais ou ela simplesmente não existe mais. Existe uma confusão no meio aí dos estudiosos das escrituras sagradas que não tem um certo consenso, apesar de ter uma parte que pensa diferente da outra, majoritária do que outra, que pensa de outra forma. Apesar disso, existem muitas e muitas teorias, algumas sendo elas absurdas, mentirosas, que não têm respaldo nenhum nas escrituras sagradas, e outras aí que simplesmente vão dizer que sim, eles estão vivos nos dias de hoje, já outras vão dizer que não, que todos eles teriam morrido no grande dilúvio. Algumas dessas teorias sem sentido algum que muitas pessoas propagaram ao longo dos séculos e até os dias atuais, algumas pessoas ainda ficam falando a respeito dessas teorias, dessas interpretações aí mentirosas. Algumas delas são as seguintes. Uma das mais famosas que a maioria das pessoas tem falado até os dias de hoje, propagado esta grande mentira, é de que os africanos, os negros, seriam descendentes de Caim por conta do castigo que Caim teve, e então eles teriam tom de pele retinto por conta disso. Isso é uma grande mentira, isso é uma balela. Não acreditem nisso. O texto bíblico não afirma que a marca de Caim era algo físico, não existe isso. O texto afirma que a marca de Caim basicamente era uma espécie de imortalidade, onde Deus marcara Caim para que ninguém que o encontrasse o matasse.
Outra teoria absurda que muitos vão dizer e vão propagar aí é de que, no caso, os ciganos e os indianos seriam descendentes de Caim, por conta de que os ciganos, basicamente, eles ficam vagando de um lugar para o outro, eles não têm uma estadia fixa, eles são basicamente nômades, e por conta disso, e por ser um dos povos mais conhecidos aí por seu nomadismo, eles seriam descendentes de Caim, e eles estariam vagando até os dias de hoje sem ter um rumo, sem ter uma terra e sem ter um lugar a se fixar. Essa teoria também ela é um absurdo, ela é uma mentira, uma balela, até porque são vários e vários os povos aos quais são nômades até os dias de hoje. Os árabes são nômades, os antigos israelitas eram nômades. Os árabes, os beduínos, os berberes, vários e vários povos são nômades nos dias atuais. Seriam eles descendentes diretos de Caim e estariam aí vagando por conta do castigo que Deus deu a Caim até os dias de hoje? É claro que não. Ou seja, é uma teoria absurda. Além dela, nós também temos uma outra teoria que também é absurda e ridícula, é de que os chineses e outros asiáticos teriam a aparência, no caso, dos seus olhos puxados e basicamente os traços dos povos asiáticos como os chineses, e basicamente isso aí seria a marca colocada em Caim e que seus descendentes seriam assim. Isso também, como já dito, a marca de Caim não era algo físico, mas uma marca basicamente de uma proteção, uma imortalidade para que todo aquele que encontrasse Caim não o matasse. O texto é muito claro. Quando vai falar a respeito desta marca, já diz qual era a função dessa marca. E essa marca, ou simplesmente esse sinal no original em hebraico, era um sinal para que a pessoa não o matasse, uma proteção espiritual para que ninguém que o encontrasse o matasse. Essas teorias e interpretações, basicamente, elas são apenas ofensivas, elas não têm nenhuma verdade nelas, elas são falsas. Isso apenas não passa de interpretações erradas, criadas para denegrir outras etnias. Mas agora respondendo se os descendentes de Caim estariam vivos até os dias de hoje. Existem dois lados da moeda. Uns acreditam que sim, realmente existe algum texto bíblico no livro de Gênesis do capítulo 6, onde vai dizer que toda a humanidade, todos os descendentes de Adão se misturaram. Existem muitos estudiosos que sustentam que a esposa de Noé, Naamá ou Enzara, nos textos ali judaicos antigos, ela é chamada de Enzara ou de Naamá, ela seria da linhagem de Caim. Outros vão dizer que, no caso, as esposas de Sem, Cã e Jafé, ambas eram da linhagem de Caim, mas não existe nenhuma prova no texto bíblico. A verdade é que o texto bíblico não informa se elas eram da linhagem de Caim ou se eram da linhagem de Sete, assim como Noé. Agora eu quero saber a opinião de cada um de vocês aqui nos comentários. Vocês acreditam que existem ainda descendentes de Caim nos dias atuais? Ou será que eles foram totalmente destruídos no dilúvio de Noé? Dito isso, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.